Todo mundo diz que busca por liberdade, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e esse é o Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a liberdade através desses pensadores, Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua liberdade e acha que pode debater sobre o pensamento, se inscreve nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Você é livre? Você sabe o que é liberdade? Comenta aqui embaixo no vídeo, coloca suas questões e perguntas para eu poder responder nos próximos. Eu vou contar aqui para vocês sobre o que nos transmitiram Nietzsche e Foucault sobre a liberdade. No livro Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche escreveu: "O meu conceito de liberdade. O valor de uma coisa reside por vezes, não no que se alcança com ela, mas no que se paga por ela, o que ela nos custa. Então o valor das coisas vem através da luta, da conquista para Nietzsche. A liberdade é uma conquista." E Nietzsche continua: "As mesmas instituições produzem, enquanto ainda são combatidas, efeitos completamente diversos. Elas fomentam de fato a liberdade de uma maneira poderosa. Visto mais precisamente, é a guerra que produz esses efeitos. A guerra contra as instituições liberais, que, enquanto guerra, deixa persistir os instintos não liberais. A guerra educa para a liberdade. Pois o que é a liberdade? O fato de se ter a vontade de se responsabilizar por si próprio. O fato de se manter a distância que nos distingue. O fato de se tornar indiferente à fadiga, à rigidez, à privação, mesmo à vida. O fato de se estar preparado para sacrificar os homens pela coisa sua, sem deixar de contar a si mesmo neste sacrifício. Liberdade significa os instintos viris, alegres na guerra e na vitória, que se apoderam dos outros instintos, por exemplo, o instinto de felicidade." A liberdade para Nietzsche não significa estar livre de instintos e impulsos. O pensamento dominante hoje acredita que isso é possível, o pensamento liberal, né? Que a gente pode se livrar dos instintos, e isso seria a liberdade. Ao invés de buscar nos livrar dos impulsos, Nietzsche acredita que para a gente se sentir livre, é preciso estar ativo, é preciso buscar afirmar os impulsos que nos deixam mais fortes e alegres, quer dizer, ativamente buscar nos afirmarmos e afirmarmos nossos impulsos. O pensamento moral hoje dominante sobre a liberdade diz que para melhorar o homem é preciso se controlar. Nietzsche diz que isso é uma forma de domesticação, é como se tornar parte do rebanho, por exemplo, na ideia do pecador, né, que odeia tudo, odeia a si próprio, odeia a vida, tem má consciência com relação a si próprio e ressentimento com relação à vida e àqueles que são alegres, aqueles que buscam ser livres, né? Ser livre para Nietzsche é se jogar nas lutas entre forças, que são parte da vida, a luta entre impulsos, entre forças do mundo. É assim que se pode ser livre. Ser livre é manifestar a sua vontade de potência, é buscar ativamente as lutas que nos tornam mais vivos, tanto lutas interiores do sujeito, quanto as lutas exteriores em relação ao mundo que vivemos. Nietzsche diz que a vontade de potência manifesta-se apenas ao contato de resistências. Ela procura isto que ele resiste. Então, ser livre é buscar continuamente estar em luta, engajando-se em lutas, tanto interiores quanto exteriores. Já para Michel Foucault, liberdade exige abandonar a ideia de uma essência do homem, com H maiúsculo, né? Porque essa essência universal, quando foi procurada pelas ciências humanas, por exemplo, se mostrou inexistente. Ao se buscar o homem com H maiúsculo, o homem universal, as ciências humanas encontraram processos, como o inconsciente, onde não há essência, ou a linguagem, que também não é uma essência, são antes processos que atravessam as pessoas, que são, em última instância, incontroláveis pelas pessoas. Assim, se o humanismo buscava encontrar a essência do homem como o lugar da liberdade,
buscava por uma razão universal, uma consciência universal do homem, como caminho para que as pessoas pudessem se libertar. Encontraram, ao contrário disso, mecanismos que operam nos sujeitos e que esses sujeitos não podem ter controle pleno sobre esses processos. Isso é a liberdade total. As ciências humanas mostraram que não é possível esse autocontrole pleno do homem sobre si. Para Foucault, um sujeito totalmente livre é impossível. Sempre o sujeito é formado em relações com outros sujeitos, relações que envolvem o exercício de poder. O conceito de liberdade dominante ainda hoje presume um certo humanismo, um certo sujeito universal, onde ser livre quer dizer expressar a natureza humana. Mas Foucault mostra como todo sujeito é formado em processos históricos de subjetivação, de formação de sujeito, de produção de sujeito. Sendo assim, não há uma verdade sobre o sujeito que não esteja ligada a relações históricas e relações de poder. Conhecer a si mesmo em si não é garantia de liberdade, pois se você conhece a você mesmo dentro de certos legados de pensamento, como o humanismo, por exemplo, você sempre será produzido como sujeito do humanismo, quer dizer, você está se assujeitando ao poder. Diz Foucault, desde o século XVI sempre se considerou que o desenvolvimento das formas e dos conteúdos do saber era uma das maiores garantias de liberação para a humanidade, quer dizer, saber como liberdade. Esse é um dos grandes postulados de nossa civilização que se universalizou no mundo inteiro. Pois bem, é um fato já constatado pela Escola de Frankfurt que a formação dos grandes sistemas de saber teve também efeitos em funções de escravidão e de dominação. Isso leva a revisar completamente o postulado segundo o qual o desenvolvimento do saber constitui uma garantia de liberação. Quer dizer, para Foucault, saber em si não é liberdade. Saber pode ser o contrário, pode ser uma forma de nos dominar. Saber, conhecer a si mesmo, portanto, não é garantia de liberdade. A questão que se deve colocar é sobre como se pratica saberes e a quais relações de poder um saber está ligado. É como prática, tanto social como sobre si, que um saber pode ser mais ou menos libertador para alguém. Mas essa régua de medição da liberdade não pode ser universal. Porque se existir uma régua universal de medição da liberdade, essa régua certamente faz parte de um esquema de dominação. Bom, pessoal, agora eu queria que vocês comentassem, perguntassem, de preferência abaixo do vídeo no YouTube. Se inscrevam também no canal para ser notificados dos próximos vídeos, onde eu vou estar respondendo os comentários e perguntas de todo mundo. Essa é uma experiência de conversa através de vídeos, essa é um tipo de uma imersão em Nietzsche e Foucault, onde as questões trazidas por vocês eu vou estar respondendo com Nietzsche e Foucault, para a gente ir aprofundando, para a gente ir crescendo essa conversa. Até a próxima quinta.